Muito boa tarde. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Pix bateu um novo recorde. O Banco Central informou hoje que na última sexta-feira, dia de pagamento do salário dos trabalhadores, foram mais de 200 milhões de transações. Desde outubro do ano passado, os brasileiros usam um novo método de pagamento ou transferência de dinheiro, pelo qual ainda não é cobrada qualquer tarifa. 4 bilhões de vezes por mês. Carta assinada por entidades de diferentes setores da cultura com recomendações ao Senado Federal para a regulação do uso de inteligências artificiais, propondo a inclusão de mecanismos no Marco Civil da Tecnologia. Entre os procedimentos recomendados pela carta estão garantir a transparência das bases de dados e dos mecanismos de treinamento de sistemas de IA, assegurar que os criadores possam escolher se seus materiais serão ou não utilizados pelas tecnologias e definir que o ônus da prova, ao julgar violações, recaia sempre sobre as empresas e os desenvolvedores. E ainda falando em IA, empresas de tecnologia têm apostado em superinteligência artificial, que é uma sub-área dessa tecnologia e envolve temas como imortalidade ou um mundo dominado por máquinas. Um assunto que tem gerado disputa entre cientistas e governos mundiais. Não é novidade que a ficção sobre robôs e IAs, que antes eram presentes apenas em filmes, está se tornando cada vez mais uma realidade. E agora uma corrida em andamento para desenvolver a inteligência geral artificial, a AGI. Uma visão futurista de máquinas que são tão inteligentes e podem fazer muitas coisas tão bem quanto os humanos. A OpenAI, criadora do ChatGPT, tem como missão principal alavancar este conceito, que é uma prioridade também para as gigantes da tecnologia, como Amazon, Google, Meta e Microsoft. A DeepMind, startup sediada em Londres, fundada em 2010 e que agora faz parte da Google, foi uma das primeiras empresas a se propor de forma clara a desenvolver a AGI. Especialistas dizem querer designar uma inteligência artificial que seja pelo menos tão boa quanto os humanos em quase todas as questões cognitivas que eles fazem. Querem construir uma máquina pensante, uma superinteligência. Entretanto, o motivo é de preocupação para os governos mundiais. Os principais cientistas de IA publicaram uma pesquisa na última quinta-feira na revista Science, em que alertam que agentes de inteligência artificial não controlados podem representar um risco existencial para a humanidade. Inteligência artificial geral é um conceito sério, porém, ainda mal definido. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as Forças Armadas não podem atuar como poder moderador. A decisão foi unânime. O último voto, dado hoje pelo ministro Dias Toffoli, acompanhou o relator Luiz Fux. Os 11 ministros do STF deixaram claro que um presidente da República não pode convocar as Forças Armadas para ajudar o governo a dar um golpe de Estado, interferindo nos poderes legislativo e judiciário. Em sua manifestação, o ministro Dias Toffoli acrescentou que uma aberração política como esta não encontra respaldo nem entre as próprias Forças Armadas. E agora vamos ao nosso Minuto da Economia desta segunda-feira. No meio de tanto diz que me diz sobre a Petrobras, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis divulgou hoje que a gasolina vendida no Brasil está com uma defasagem de 18% em relação ao mercado internacional. Ou seja, pagamos menos do que os exportadores recebem. A diferença do diesel é um pouco menor, de 13%. A primeira pergunta que alguém deve fazer é se vamos ter em breve um reajuste na tabela fixada nos postos. Pelo jeito, não. E eu explico por quê. Para começar, a política da companhia não é repassar imediatamente as oscilações internacionais. E isso não impediu que a Petrobras tenha lucrado 125 bilhões de reais no ano passado, que foi o segundo melhor resultado da história. A empresa vai bem obrigada, mas não dá para esquecer que os acionistas querem receber mais dividendos. Desta vez, seriam um extra. Além disso, não gostam muito dessa história de investimento. Eu já falei sobre isso aqui. É dinheiro na conta deles.
É claro. Este é o principal motivo das reuniões que o governo tem feito para discutir a permanência ou não do presidente Jean Prates, que pensa como os acionistas no comando da Petrobras. E enquanto eles fazem negociações que acabam se tornando em fofocas, a gente espera, sem direito a voto. E ainda neste contexto da economia, na semana passada o FMI elogiou o governo argentino de Javier Milei. A notícia é boa para o mercado financeiro, mas quando isso acontece, é sinal de que a população não vai gostar das consequências. E olhem o que está acontecendo em nossos vizinhos, com os nossos vizinhos. No setor público aconteceu uma demissão em massa. Tudo bem que sempre existem exageros, lá e em quase todos os países como o nosso. Mas o estilo do novo presidente é enfiar o pé na porta. Quem estiver atrás que se segure, ou segure a porta. Agora vem os aumentos. O gás vai subir 450% este mês. A luz ficará 300% mais cara e a conta de água quase 210%. E a justificativa é o orçamento do país. Estão fazendo ajustes na política que o próprio governo chama de motosserra e que agora está precisando da ajuda de um liquidificador. Em breve, teremos suco de argentinos, com aplausos do Fundo Monetário Internacional de quem investe em ações ou tem negócios aliados ao atual governo. Tanto que em janeiro, o orçamento da União fechou com saldo positivo pela primeira vez depois de 12 meses. Tudo bem que a pobreza está aumentando no país, mas quem tem dinheiro ficou feliz. Os resultados estão aparecendo, não para quem paga as contas, mas para quem recebe. E o Brasil tem hoje praticamente 3 médicos para cada 1.000 habitantes. A proporção é a maior já registrada. O dado faz parte da demografia médica divulgada hoje pelo Conselho Federal de Medicina. Do começo da década de 1990 para cá, o número de médicos no Brasil cresceu mais de 4 vezes, passando de 131 mil para 576 mil profissionais. Esse aumento fez com que a proporção chegasse a 2,81 médicos para cada 1.000 habitantes atualmente, taxa semelhante ao Canadá e maior do que o índice registrado em países como os Estados Unidos e o Japão. Para o Conselho Federal de Medicina, esse crescimento constatado na Demografia Médica 2024 foi impulsionado pela expansão do ensino médico e também pela crescente demanda por serviços de saúde. Sabe quantas faculdades de medicina tem hoje no país? São ao todo 389, o segundo maior número no mundo, atrás apenas da Índia. Só que o CFM vê com preocupação a velocidade de abertura de novas escolas e do aumento das vagas em escolas já existentes. Porque a prioridade para o Conselho não é com o aumento do número de profissionais no país, mas com a formação de médicos de boa qualidade e com princípios éticos, a fim de atender a população. Além, é claro, da continuação do processo de aprendizado, já que essa é uma profissão que precisa de atualização constante. E apesar do alto número de médicos brasileiros hoje no mercado, o CFM considera que ainda há um cenário de desigualdade na distribuição desses profissionais. A maioria escolhe se instalar nos estados do sul e do sudeste do país, além das capitais, isso por causa das melhores condições de trabalho. Enquanto aqui no Sudeste a proporção de médicos é de 3,76 para cada 1.000 habitantes, no Norte o índice é de 1,73 para cada 1.000 habitantes. E nas capitais a média de profissionais é ainda maior, chega a 7 por 1.000 habitantes. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais tarde eu volto ao vivo com mais notícias para você no Jornal das 22. E te espero. Desde já te desejo uma excelente semana. Tchau.